A violência contra o médico no Brasil está cada vez aumentando e a tendência é só aumentar. Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico, trabalho com pesquisa aqui nos Estados Unidos e sou fundador da comunidade MB. Nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas coisas que talvez expliquem o porquê que está cada vez aumentando a violência contra médicos, né? Cada dia você vê um vídeo novo de algum paciente querendo atacar um médico, ou batendo em algum médico, né, algum profissional de saúde. Acho que assim, violência contra o profissional de saúde, mas vou focar em medicina aqui, porque o nosso foco aqui na comunidade é a medicina. Mas o que talvez o que causa isso, né? E aí eu tenho algumas assim teorias que talvez ajudem você a entender sobre si. Eu acho que isso é importante para a gente, como profissional, trabalhar algumas condutas que possam talvez reduzir, né, isso no longo prazo, né? Vamos tentar reduzir um pouco isso no longo prazo, né? Bom, a primeira coisa, eu acho que vem da parte de pessoas que geram influência, né? Então, assim, cada vez mais você vê influenciadores aí falando mal de médico, né? Porque é uma coisa que dá no hype, né? É que nem quando você ataca um padre, né? Quando você ataca um padre, você, querendo ou não, isso gera uma certa curiosidade, um certo sentimento por parte de algumas pessoas, e isso, sem dúvidas, dá um engajamento muito grande, né? O médico, ele tem essa figura, assim, tipo, médico, uma coisa meio diferente, talvez, para algumas pessoas, ou pelo menos para parte da população, né? Então, sem dúvidas, dá muito hype, né? Dá muita curtida, dá muito engajamento quando você fala mal de médico. Quantas vezes você não vê aí, tipo, influenciador falando mal de médico? Ai, meu médico, que absurdo, olha que isso, que absurdo e tal. Algumas vezes são verdades, tá? Não tô dizendo que não é verdade. Mas muitas vezes é uma coisa meio forçada, assim. Exatamente para dar engajamento, sabe? Pra dar likes, entende? A gente sabe disso. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que atacam o médico, né? E as pessoas vão vendo isso cada vez mais, né? Então, esse médico fez esse absurdo, né? Passa na televisão, esse médico que absurdo e tal, entende? Com isso, você tinha uma imagem do médico que ele vai sendo quebrada, entende? A segunda são os próprios políticos, né? Esses eventos de vereador atacando o médico, entrando, invadindo ali. Cara, claramente é mais um ataque a essa imagem do médico, entende? Essa imagem do profissional, entende? E eu vou explicar para vocês no final como que isso gera violência, tá? Então, você foi atacando ali o médico, entende? E aí, no imaginário das pessoas, o médico é o quê? Vagabundo, o médico é preguiçoso, entende? Ele tá ali para basicamente explorar o paciente, né? Ele não tá ali para trabalhar, ele não quer de fato ajudar as pessoas, entende? O médico novo, principalmente, né? O médico mais novo, ele não é um médico bom, o bom era aquele médico antigo. Enfim, vão se criando essas teorias, essas visões sobre isso, né, em cima do México. Resultado, a imagem do México cada vez mais sendo diminuída, cada vez mais sendo atacada e quebrada, né? O imaginário que as pessoas têm do México cada vez mais se reduzindo a essa visão, né? É o que? Uma pessoa vagabunda, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não está disposta a ajudar elas, entende? Que só ostenta, entende? Que só ganha dinheiro, que só usa e abusa das pessoas, entende? Ou que maltrata as pessoas, porque é isso que está no imaginário, né? Seja os políticos levantando essa bola, seja a televisão levantando essa bola, entende? Seja os próprios influenciadores levantando essa bola, né? E aí, ao final, você vai ter uma visão do México como isso, esse ser que vem aqui, ganha muito dinheiro, que não é verdade, a gente sabe que de fato não é verdade, entende? Que é preguiçoso, entende? Que é um playboy, né? E que não tá aqui de fato para ajudar meu problema, né? E aí vem você, o paciente, né? Que muitas vezes é um paciente marginalizado, é um paciente pobre, entende? De uma área mais periférica. Ele olha aquilo, aí soma isso com a doença que ele tem, ou algum familiar dele tem, aí vem uma raiva muito grande, né? Mas antes você tinha um respeito, então você entendia isso. Mas agora não. Do outro lado é o quê? É um vagabundo, é um preguiçoso, entende? É um playboy. E aí soma-se essas duas situações aí. No final você tem um atrito muito grande. Esse atrito ele triga, né? Ele faz lançar uma chama, que é a chama do ódio, né? E aí você tem esse ódio aí contra os médicos também, tá? Então é mais ou menos assim que está configurado esse desenho de violência contra médicos no Brasil. E, bom, no fundo também, né, agora pegando agora o papel do médico, né, como que o médico pode talvez resolver isso, né. No fundo também há uma crise de liderança por parte do profissional médico, né. Então a gente passa-se muitas coisas pra gente que assim, cara,
é verdade, mas é parcialmente verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, entende? Bom, só falar brevemente sobre liderança, tá? Cara, quando você tem um papel de liderança na sociedade, e o médico claramente tem um papel de liderança na sociedade, de fato, cara, você tem que preocupar com a sua reputação, entende? E aí, nesse caso aqui, a gente tá falando de reputação que está sendo atacada por outras frentes, que não tem culpa do médico, né? Beleza, né? Mas do outro lado, o médico ele também tem que cuidar da reputação dele, cara. Entende? Eu sei que a gente é ensinado a falar o seguinte, não, né, o médico tem que ser popular, tem que, não ser popular, mas que eu digo, tem que ser que nem todo mundo, entende? Pode se vestir de qualquer jeito, pode viver como, cara, não, você tem que tomar muito cuidado, entende? Eu falo que assim, eu lembro de uma vez, assim, rodando em clínica da família, né, o médico falou assim, não, eu vou pras festas, vou pro bailão com a galera, aquela coisa toda, e assim, cara, não tem nenhum problema, entende? Só que, assim, para algumas pessoas, naturalmente, tá? A pessoa vai ver o cara ali não mais como médico, vai perder o respeito, entende? Não tô dizendo que o cara tá errado em fazer isso, tá? Porque é a vida pessoal do cara, né? Mas ele tem que tomar cuidado com essas coisas, porque, cara, porque quando você se coloca na situação, o paciente vendo, sabe? O mesmo paciente que é atendido pelo médico, acaba gerando umas questões que, assim, pô, mas esse cara vai estar lá me atendendo na segunda-feira. Você entende que perde um pouco desse respeito, né? Queira você concordar ou não, mas você sabe que perde esse respeito, entende? O paciente vai perder esse respeito, entende? E aí, novamente, quando você perde esse respeito, você está atacando a sua própria reputação, que muitas vezes é o que protege, né, o médico dessa violência, entende? Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, cara, a forma como você se porta com o paciente, entende? Você não pode reagir a um paciente como... Não, você tem que reagir com um olhar de calma, tranquilidade, mas seja difícil, né? Entende? Você não pode reagir como um adolescente, né? Porque naturalmente ele vai entender que você é mais um pivete, né? Mais um playboy que, tipo, não sabe de nada, entende? Agora, se você agir como... Pensa o médico mais velho, como que ele iria reagir, geralmente, né? Respeitoso, entende? Impondo, de fato, falando com muita certeza algumas coisas que ele defende, que ele acredita, entende? Sendo muito bom de comunicação com o paciente também, explicando a situação, entende? Tudo isso aí vai, assim, botando na soma da equação, né? E aí, quando você tem isso, sem dúvidas, você consegue apaziguar melhor a situação, entende? Você consegue, de fato, controlar ali a situação, né? Eu lembro de um mentor meu que ele falou assim, cara, se você for médico do interior, toma muito cuidado para não te verem por aí, né, em festa, entende? Não te verem por aí bebendo no barzinho de esquina, entende? E na hora eu não entendi, assim, eu falei assim, cara, nada a ver, né? Qual o problema e tal? Ele falou assim, não, cara, porque é o seguinte, ó, numa cidadezinha de interior as pessoas falam muito, entende? Então, por mais que pra gente não tem nada demais, né? Porque a gente tem uma vida normal, enfim, para as pessoas, elas vão usar aquilo para fazer fofoca, elas vão usar aquilo para falar mal de você, entende? E aí a tua reputação cai, entende? Isso não vai ser bom para você, entende? Então toma cuidado com a imagem que você passa, né? Tipo um político às vezes, né? Você tem que tomar cuidado com certas coisas que você fala, certas coisas que você posta em rede social, entende? Certas coisas que você, enfim, possa talvez criar uma impressão errada do outro lado, entende? E, novamente, assim, o paciente ele não é que nem você, né? Então, o paciente ele não fala assim, não, tudo bem, né? Pô, ele é médico, mas ele também tem uma vida. Cara, não. Eles acabam, muitas das vezes, né? Diminuindo um pouco essa reputação. E aí, soma isso com todas essas coisas que a imprensa já faz, os políticos já fazem, os influenciadores também já fazem. Cara, no final, né, o médico ele perde um certo respeito, né? Fica uma coisa meio vulgar. Entende? Isso em um cenário onde você tem que ter um pouquinho ali, senão o negócio solta, né? E aí, bom, o resultado disso aí é violência contra o profissional médico, né? Bom, diz aí nos comentários o que você acha disso, se acha que faz sentido, que não faz sentido, né? A minha ideia nesse vídeo é, primeiro, expor essa questão, que é absurda, né, cara? É absurdo, assim, sabe? Você tá lá para trabalhar e, enfim... o segundo ponto é tentar explicar o porquê, né? E aí, com isso, tentando explicar o porquê, talvez você pensar nisso, né? Começa a observar isso no ambiente que você tá e como que você também pode mudar, né? Ou talvez tomar mais cuidado com certas coisas
quando na tua prática médica, né? Isso já começa com o estudante de medicina, né, cara? Não vai de camisa, de qualquer jeito, sabe? Vai melhor arrumado, entende? Sabe se comunicar com o paciente, busca trabalhar a inteligência emocional, pra você não ficar, sabe, só revidando o paciente, entende? Tudo isso aí gera uma certa situação que você consegue estar mais no controle e te protege, né? Tende a te proteger mais desse cenário aí de violência contra médicos. Tudo bem?